Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu resolvi fazer uma apresentação de um livro que eu terminei de ler na última quarta-feira de maneira diferente. Eu aparecendo e não só o livro em si. Eu terminei de ler esse livro. A capa é bem legal, porque tem uma foto, traz uma foto e na contracapa outra foto. Trata-se dos 8 aos 80 e tantos, um livro de memória do Alfredo Freire. Esse livro foi lançado em 1970 pela editora da Universidade Federal de Pernambuco. Alfredo Freire, gente, é pai de Gilberto Freire. Quem não está ligando o nome à pessoa, Gilberto Freire é o autor de Casa Grande Senzala, Sobrado de Mucambos, Ordem e Progresso, Nordeste, Dona Ciaia e Filho Padre. Enfim, de um monte de obras. Freire escreveu demais, escreveu muitos livros. E a encadernação desse livro é muito ruim. Muito ruim. Praticamente todas as folhas se soltaram. Todas as folhas se soltaram. Para você que gosta de livro de memória, de biografias, como eu gosto muito, eu acredito que vai se decepcionar com esse livro. É um livro fraco, sabe? No sentido de você esperar mais. De revelações, de a pessoa contar mais minúcias de certas passagens de sua vida. Esse livro, nesse sentido, é muito fraco. Quem fez a anotação e a introdução foi Gilberto Freire. Aí já tem outro problema. Eu acredito, como leitor de Gilberto Freire, como conhecedor da obra dele, que Gilberto tenha tentado o quanto possível melhorar essas memórias do pai dele, mas não teve jeito não, sabe? E quando eu digo isso, que é muito provável que Freire tenha escrito parte ou feito várias partes do depoimento do pai dele, é porque eu já tenho, como eu tenho uma leitura, uma carga de leitura grande sobre Gilberto Freire, eu sei que Freire era atado a escrever coisas que ele escreveu sem dizer que o fez, sabe? Por exemplo, aqui, e sem contar coisas que estudiosos da obra dele desconfiam que alguns textos que apareceram assinados por outras pessoas, na verdade foi Freire que escreveu. Por exemplo, se desconfia desse aqui, ó, do prefácio para este livro. O prefácio desse retalho de jornais velhos, que é uma edição, digamos, aumentada do livro Artigo de Jornal, acredita-se que o prefácio que é assinado por Luiz Jardim, que era um grande amigo de Gilberto Freire, um escritor, desenhista, um cara que nasceu lá em Garanhuns. Luiz Jardim, muito talentoso como escritor e como ilustrador. Ele ilustrou muitos livros para a livraria José Olímpio, do Rio de Janeiro. Acredita-se que foi Gilberto que escreveu. Alguns estudiosos desconfiam disso. Do mesmo modo, gente, quando saíram esses volumes aqui, ó, são 2 volumes. Tempos de Aprendiz. São 2 volumes. Estudiosos, esses 2 volumes reúnem textos, artigos que Gilberto publicou no Diário de Pernambuco. Quem reuniu esses artigos foi o historiador José Antônio Gonçalves de Mello, um grande historiador de Pernambuco do tempo dos holandeses. Pois bem, quando foi lançado isso aqui, esses livros saíram em 1979. Foi lançado pela Ibrasa, de São Paulo, em parceria com o Instituto Nacional do Livro, de Brasília. Quando foi lançado isso, o texto do professor José Antônio Gonçalves de Mello dizia o seguinte, eu vou ler para vocês. A quem escreve estas linhas coube o trabalho de editoração. Os artigos são publicados sem correção. Anos depois,
estudiosos, pesquisadores de Freire, verificaram que não foi bem assim. Que, na verdade, Freire mexeu em vários dos textos, sabe? Nesse outro aqui, ó, Tempo Morto e Outros Tempos. Trecho de um diário de adolescência e primeira mocidade, cobrindo os anos de 1915 a 1930, que Freire nasceu em 1900. Esse diário, alguns estudiosos foram ver que na verdade não era um diário. Freire escreveu e reescreveu várias passagens das anotações dele ao longo do tempo. Isto aqui, Gilberto Freire, do Diogo de Melo Menezes, é a primeira biografia que apareceu sobre Gilberto Freire. Acredita-se, Diogo de Melo Menezes era primo de Gilberto. Acredita-se que aqui só entrou o que Gilberto quis, que Gilberto Freire quis. Ele deve ter orientado muito o primo dele para escrever. Enfim, foi com essas desconfianças, sabendo dessas coisas de Gilberto, que eu li este livro do pai dele. Gilberto, fez uma grande introdução. E antes da introdução, ele dizia assim ao leitor: adverte-se o leitor de que, uma ou outra raríssima vez, o anotador e filho do memorialista e seu confidente, na apresentação das memórias ditadas por Alfredo Freire a uma jovem taquígrafa, tomou a liberdade de ampliar sugestões e suprir omissões mais evidentes. De ordinário, porém, limitou-se a apresentar as memórias ditadas na sua forma original, guardando-se de maiores liberdades quanto a preencher falhas voluntárias ou involuntárias de reminiscência de quem, afinal, como o próprio Alfredo Freire salienta, não viveu vida excepcionalmente colorida ou movimentada. Gente, aqui, só por esse trecho, a gente tem ideia, ou faz ideia, de como, do quanto, né, Gilberto pode ter mexido, né, nessas memórias do pai dele para tentar melhorá-las. Mas elas são muito fracas. O próprio Freire, em páginas da introdução, lamenta isso. A introdução é bem longa, porque as memórias em si não foram muito prolongadas, não, sabe? Ele fala aqui, por exemplo, que Freire, né, não o pai dele, a solução não restou ideal. Ditando suas recordações, Alfredo Freire foi antes convencional que natural no modo de selecioná-las e na maneira de fixá-las. Porque para Freire o pai não era dado, não tinha habilidade. E o pai dele era um profundo conhecedor do latim, foi uma pessoa que teve a formação em Direito na Faculdade de Direito do Recife, ele foi juiz, ele tinha muito conhecimento, gostava de ler os clássicos, sabe? Mas é um livro que não tem, ele não encanta quem gosta de memórias, livro de memórias e de biografias, sabe? Fala do passado dos pais dele, dos pais do avô de Gilberto, que possuía algum engenho de açúcar, sabe? Nesse sentido é muito legal. Mas falta detalhes, essa coisa que prende a gente a livro de memórias, né? Alfredo diz que pessoas cobravam a ele, que achavam que ele tinha muito conhecimento, mas que, no entanto, não é uma pessoa metódica, sabe? Não é uma pessoa que se dedicava com afinco a esse trabalho, né? Que é muito para escritores, né? Ele diz assim: não se trata de livro propriamente de memórias. Falta-lhe documentação. Aqui é constante, gente. Um episódio, ele é um episódio que aconteceu em 1930, quando da Revolução de 30, aqui em Pernambuco, Gilberto Freire trabalhava como secretário do então governador Estácio Coimbra. E ocorreram várias coisas ruins na cidade do Recife, que foram, por exemplo, o saque e incêndio de algumas casas de supostos inimigos. Freire era tido como inimigo da situação, né? Da situação que promoveu o golpe de 1930. Então, a casa do pai dele, que ficava no bairro da Madalena, foi saqueada e incendiada. Eu vou terminar esse vídeo no outro.